pessoal. Hoje eu vou contar para vocês algumas histórias e depois eu vou explicar por que eu vou contar essas histórias. Então, fica ligado que a gente vai começar com duas histórias bem famosas. Olha só. A primeira história é uma que eu gosto muito, muito mesmo. E é a seguinte. Aliás, essa história foi extraída lá do livro do Pequeno Príncipe. É o capítulo em que o Pequeno Príncipe conhece uma raposa muito interessante. Se você não conhece a história, aproveita aí. Se você já conhece a história, então presta bem atenção nela. Olha lá. Capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. O que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis de caça. É bem cômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu és ainda, para mim, se não um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, eu não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. A minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros? Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim. Assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não me dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas, cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas.
Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças na aldeia. A quinta-feira, então, é o dia maravilhoso. Eu vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Então, esse é só um trecho do capítulo, não é o capítulo todo. Tá? Eu gostaria de mostrar para vocês também uma outra história muito importante. É mais antiga do que a história do Pequeno Príncipe, mas é uma história muito legal também, que é a história da Esfinge. Já ouviu falar? Bora dar uma olhada? Na mitologia grega, conta-se que uma esfinge guarda a entrada da cidade grega de Tebas, permitindo apenas a passagem de viajantes que consigam responder seu enigma. Quando o viajante chega lá, ela diz logo uma frase para eles. Ela diz assim: decifra-me ou te devoro. Se o herói que tentou enfrentar a esfinge não consegue responder ao enigma dela, então ele é devorado, né? Decifra-me ou te devoro. Guardem bem essa frase. E aí ela propõe um enigma. Qual é o animal que pela manhã anda com 4 patas, ao meio-dia anda com 3 patas e ao pôr do sol anda com 2 patas? Esse aqui é um herói grego chamado Édipo. Foi enfrentar esta terrível ameaça para libertar a cidade de Tebas, e como ele era aleijado, ele era coxo, né, e andava com o seu cajado, ele sabia a resposta. E ele olhou no olho da esfinge e disse: este animal é um homem que na infância engatinha, ao meio-dia, ou seja, na sua juventude, está em seu pleno vigor, e ao pôr do sol, ou seja, durante a velhice, precisa do apoio do cajado. Certo? Então, prestaram bem atenção. 2 histórias. Uma história grega, antiga, proveniente da mitologia grega, a história da esfinge, e a outra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, o capítulo da raposa. Por que eu estou falando dessas 2 histórias? Presta atenção nessa história aqui. Essa eu vou compartilhar com vocês. Olha lá. Vamos ler junto essa daqui. Uma outra raposa. Vou botar aqui numa tela mais... Aqui... Pronto, assim fica melhor. Tem até uma fotinha ali do Pequeno Príncipe. Tá? A irmã da raposa do Pequeno Príncipe era a ovelha negra da família. Certa vez encontrou um príncipe perdido só para ela. Agora aquela metida não vai mais ficar se vangloriando das suas relações exclusivas com a nobreza. Terei amizade com esse príncipe, custe o que custar. O pobre garoto estava perdido. Tinha olhos e cabelos castanhos e usava uma roupa verde de cima até embaixo. Parecia cansado. Quando ele se sentou numa pedra, a raposa se aproximou. O rapazinho olhou para ela com receptividade e lhe sorriu amistosamente. Empolgada como estava por dar o troco na irmã ausente, nem se lembrou direito do que sua irmã havia dito ao seu próprio príncipe. Confundiu várias histórias de encontros entre estranhos e, enfim, disse: cativa-me ou te devoro. O garoto, que não sabia exatamente o que era cativar, sabia exatamente o que significava te devoro. E num salto, ganhou o horizonte e sumiu no primeiro cometa. A raposa, com uma pata na cara, tentou se consolar com o pensamento que talvez aquilo funcionasse com alguma ovelha. Certo? Essa pequena narrativa aqui faz uma junção entre 2 histórias, as 2 histórias que eu contei para vocês. Mas ela faz uma junção reimaginando e ressignificando alguns símbolos que existem lá. Pega os personagens parecidos, certo? Pega, às vezes, as mesmas falas, os mesmos conceitos, só que gera uma nova história a partir das que já existem. Ou seja, se baseando naquelas histórias,
Eu chego a uma nova narrativa. Vocês podem fazer isso com vários personagens. Isso não é uma novidade. Aqui foram usados personagens conhecidos, como a Raposa, o Pequeno Príncipe, fazendo uma referência a uma outra história, que é a história da mitologia grega da Esfinge. Lembra do Cativa-me ou te devoro? Decifra-me ou te devoro? O nome desse tipo de realização textual, o nome desse tipo de mecanismo dentro de um texto chama-se intertextualidade. E é ótimo para criar narrativas novas. Presta atenção nesse grupo de pessoas aqui que vocês provavelmente já viram e já conhecem e que tem a ver com o que eu estou dizendo. Presta atenção nessa galerinha que eu vou já mostrar para vocês. Só um instantinho. Vocês conhecem todos esses personagens? Eu tenho certeza que sim. Mas será que vocês sabem de onde eles vêm? Esses personagens aqui. Olha aí. Estão reconhecendo? Esse daqui é uma imagem promocional, né, de um filme conhecido chamado Hotel Transilvânia. E ele junta vários monstros da literatura para fazer comédia. Olha só, aqui a gente tem o Frankenstein, aqui a gente tem o Drácula. Esse óculos aqui representa o Homem Invisível, né? Aqui até a roupa dele voando. Nós temos a Múmia, nós temos o Lobisomem. Todos eles vêm de histórias, de lendas ou de narrativas antigas que foram utilizados na literatura em algum momento. Mas todas as histórias originais dessas figuras aqui são histórias aterrorizantes, não são histórias engraçadas. Mas o autor dessa narrativa aqui achou que era mais interessante pegar eles para fazer comédia. Então reimaginou todo o contexto em que eles aparecem, em que eles vivem, certo? Então tem um pequeno desafio para vocês. Eu tenho aqui uma lista de 10 lendas e narrativas que a gente conhece muito bem, certo? E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada nessas lendas e tentassem a partir delas, criar uma história igual a atividade que tem lá no teu livro, certo? Mas você vai criar uma história dizendo como foi que elas nasceram, certo? Olha só, pode ser a cobra grande, pode ser o uirapuru, pode ser o açaí, o mapinguari e, por último, mas não menos importante, a matinta pereira. Repassando, vamos lá. Cobra grande, uirapuru, açaí, mapinguari e matinta pereira. Pesquisa essas 5 lendas, leia sobre elas e depois escreve um texto em que você, se baseando nos personagens originais dessas lendas, cria uma nova origem para esses personagens. Tá bom? É isso. Então, até a próxima aula. A gente se vê e a gente vai dar continuidade lá no teu capítulo 3 do livro. Tchau!